Gente, boa noite, né? Eu sou a Bia, no início, que o pessoal apresentou e eu estava meio escondida. A gente chamou também uma convidada, a Karine, para participar dessa mesa redonda. Na verdade, a mesa redonda é com vocês, então a interação é junto. Vocês podem fazer perguntas para elas, mas elas também podem fazer perguntas para vocês, o objetivo aqui é criar um debate, né? Um bate-papo, tirar dúvidas, mostrar o dia a dia, o que vocês têm de dúvida, ou então coisas que a gente já fez errado. Então, assim, é um ambiente aberto para todo mundo conversar e realmente mostrar a experiência de vocês, tá bom? Então, a Karine, vou começar a primeira pergunta com ela. Hoje, como é que você trabalha? Se apresenta e como é que você hoje trabalha com esse tipo de conteúdo? Bom, boa noite, eu sou Karine Moura. Eu trabalhei bastante na área de publicidade, com mídias impressas. Só que o que me pegou mesmo foi a área digital. Trabalhei 4 anos na Duty Free, na área de e-commerce. Trabalhei com o Comitê Olímpico. E trabalhei com redes sociais na Oi, onde eu fui gerente de redes sociais por 1 ano. E, assim, o que eu acho de redes sociais, hoje em dia, isso me dá um pouco de base. Quem trabalhou com redes sociais, com serviço na Oi, está preparado para qualquer porrada. E hoje eu estou, digamos assim, numa marca muito mais amada, né, que é a marca da Osklen. Então, o meu desafio lá, assim, a gente vê sobre métricas do mercado, curtir, mais compartilhar, mais comentar e ver aquela média de engajamento. Mas hoje na marca eu procuro buscar uma métrica particular e adequada à minha estratégia de marca. Então, assim, às vezes você é uma marca, por exemplo, de um fertilizante de tomate. E aí, para você é interessante ter 200 comentários lá de pessoas, como é que eu aplico, como é que é isso, como é que é aquilo e tal. Mas, às vezes, você pode ser de uma marca que aqueles comentários na sua página não estão dando tanto resultado, não são tão bons assim. Então, isso não é uma novidade, eu conheço várias marcas que aplicam, comecei com isso na Oi. A gente atribui peso para cada modalidade de engajamento. Então, na Osklen, a gente tem pesos diferenciados para curtir, compartilhar, comentar, e isso a gente atribui uma nota própria para o nosso post. E uma outra coisa assim, que eu acho interessante, né, trabalhando com redes sociais, eu sempre estou buscando benchmarkings assim, de engajamento, benchmarkings de número de seguidores, lógico, do meu segmento, que é e-commerce de lojas de roupas. E uma métrica que eu não consigo achar, até porque todo mundo, né, não é uma coisa que as pessoas divulgam, é a métrica de conversão de um post. Hoje a gente tem uma métrica de newsletter, né, taxa de abertura, taxa de clique no corpo do e-mail, e temos benchmarks para cada segmento de quanto aquela newsletter conseguiu vender no site. E hoje eu não consigo achar isso para post, não que todos os nossos posts tenham como objetivo final isso, a gente também tem muito objetivo de branding e divulgação de coleções. E, assim, eu queria saber de vocês, se tem alguém aqui da área de comércio eletrônico, ou de moda, ou de varejo, em geral, que tenha um cheiro disso, que queira falar sobre isso. Alguém? Cri, não cri, precisa, cri, cri, cri. Não precisa ficar envergonhado. Você fala de como você monitora isso em alguma ferramenta, como você gostaria de monitorar isso? Não, na verdade eu já monitoro, só que eu atribuo, segundo a minha estratégia de marca e os KPIs que eu desejo atingir, quanto que eu quero dar de peso para aquela marca. Por exemplo, uma marca X pode supervalorizar o curtir e pouco valorizar o comentar, porque já descobriu que os comentários que entram ali não são bons. Como converte, por exemplo, eu coloquei lá uma bermuda, botei um link. Dos cliques que vão naquele link que eu divulguei no meu post, quantos que, de fato, por exemplo, 300 mil pessoas entraram no site através daquele link. Dessas 300 mil pessoas, quantas que, de fato, qual é o número percentual? 20% converteram
no meu site. Eu tenho o meu número, mas eu não consigo dizer é bom, é ruim. Não sei, eu não tenho benchmark no mercado. Eu acho que a área de comércio eletrônico carece um pouco dessas métricas, entendeu? Eu procuro estar lendo, né, assinando várias fanpages dessa área de análise mesmo, mas é um número que ninguém libera. Né? Assim, quanto que aquele post realmente, né, converteu, se ele levou para um link de e-commerce. Assim. O meu número eu sei. Agora, eu não sei se ele está abafando ou se ele está ruim, entendeu? Porque é um tipo de métrica que as pessoas não divulgam muito, né? Eu acho que seria legal, porque newsletters a gente já tem isso. A gente tem pesquisa de segmento. Tem tantas conversões, segmento tal, mas post ainda não começou. Pelo menos eu não vi. O Google Analytics está entrando em algum modo beta, agora, o Universal Analytics Beta, em que ele está aprimorando a questão de compartilhamento de resultados dentro do seu segmento entre as ferramentas Google. Então, é muito provável que, dentro de alguns meses, você já tenha acesso às pesquisas de como está andando cada segmento de comércio eletrônico dentro do Google Analytics, independente da fonte de tráfego. Além do seu próprio. Eles precisam que você, na verdade, habilite isso para o seu Analytics, né? Isso. A ideia é que o lance é, quando você coloca o Analytics, você diz se você está afim ou não de compartilhar os seus dados e o Google sempre fala que aquilo vai ficar anônimo. Mas eu acho que poucas pessoas confiam de verdade que aquilo vai ficar anônimo e que o Google não vai fazer nada com aqueles dados. Então, assim, por mais que o Google dê um feedback a respeito disso, sempre vai ter aquela ideia de que é baseado num universo X de pessoas que habilitaram para que aquela informação fosse compartilhada. Mas, pelo menos, quando eu trabalhava com Netshoes, era divulgado periodicamente pelo mercado, da mesma forma como o Google fala, a ideia da conversão de vendas baseadas em online. Como eu saí desse segmento tem quase um ano, não, mais de um ano, pouco mais de um ano, eu já não acompanho mais isso, mas começou muito a ser falado quando o Dafit entrou no mercado e começou a realmente fazer frente à Netshoes em cima da parte de venda online. Porque a Dafit entrou pesado com mídia, começou a comprar mídia que a gente nem sabia que era mídia. Por exemplo, aquelas janelas de aplicativo para avisar que tem atualização para baixar, de repente começou a aparecer anúncio da Dafit ali. Falava assim, atualize seu Java, Dafit. Você falava, quê? Foi genial, sabe? Foi aquele momento em que você falou assim, cara, tudo é mídia. Mas o pessoal liberava periodicamente qual era a taxa de conversão, até porque quando você está lidando com a parte de venda online, você entende que a parte de mídia social também virou um espaço em que você realmente vai vender e você tem todos os tagueamentos para você entender de onde veio aquela venda X, quem entrou por link tal e foi para o site, por onde navegou e blá, blá, blá. Até para você saber que, às vezes, você postou a imagem de um tênis dentro de um post e aquilo se converteu em venda de casaco. Porque isso te dá insight a respeito de navegação da pessoa dentro do seu site e insight de comportamento também. Porque se você tem uma troca com o pessoal de BI e você consegue traçar paralelo em cima do que as pessoas fazem no site, o que as pessoas fazem na sua página, e você compara aquilo com o demográfico para entender se o demográfico da página bate com o demográfico do pessoal que faz compras, você consegue até ajustar a sua estratégia, porque não dá para você ser tolo, né, de achar que só porque é rede social, só porque é Facebook ou porque é Twitter, ali é fã. É óbvio que é fã, mas não dá para ser só fã, porque se você tem um e-commerce, você está querendo vender. Então, você quer que aquele lugar seja uma extensão do seu business, especialmente para uma Netshoes que não tem uma loja, que precisava que aquilo dali fosse o ponto de contato com o consumidor, com o pessoal, para que eles tivessem uma experiência de marca que eles não têm, por exemplo, de entrar numa loja, experimentar um tênis, experimentar um casaco e falar, eu gosto daquela loja, a parte em que você pode realmente estabelecer alguma coisa que vai além do preço, além da entrega, além das coisas que são quantificáveis na experiência de um comprador, você precisava ter determinadas informações para que aquela parte de fanpage fosse uma experiência melhor, de verdade. Que não fosse uma coisa só divertida, mas que fosse útil. Então, assim, de vez em quando o pessoal libera, mas é aberto. É que nem o lance do Google mesmo. Eles falam assim, a taxa de conversão é estimada tipo, em 8%. A taxa de conversão de post.
Não de post, mas de online. Eu quero descobrir a de post. A de post você não vai conseguir pegar benchmark, porque Pois eles vão é. dar a parte de mídia social. Pois é, assim, por isso que eu acho interessante esse tipo de encontro, né, com pessoas interessadas em análises, porque quando a gente vai procurar realmente um benchmarking, a gente encontra todas essas fontes que você falou aí também. Mas eu acho que é nesse bate-papo mesmo, conhecendo pessoas, trocando ideias. Eu mesmo assim, conheço várias pessoas na área de e-commerce, que você vai ter realmente uma noção. Porque hoje você ainda não tem um parâmetro assim. Por exemplo, uma newsletter, Priscila me corrija se eu estiver errada, de varejo de bebidas. Nossa, ela vai converter super bem se ela der 0,14 de conversão. 0,14 das pessoas que vieram da newsletter compraram bebidas no tal site. Bacana. Poxa, por que não tem? Se você é um segmento de e-commerce de vestuário, se você conseguir 0,10 de conversão naquele link que você colocou no post, é bacana. Esse número eu não tenho. Então, eu acho que a gente caminha para evoluir para isso. E, assim, uma outra visão que eu tenho também, como diz aquela música do Chorão, nem tudo lhe cai bem, né? Eu estava lendo uma pesquisa da Unity Marketing Online, que diz que 7%, assim, apenas 7% do público AAA, bom, público AAA, eu acho que esposa de deputado, mulheres que compram 3, 4 bolsas Chanel, Louis Vuitton por mês. Mas, assim, apenas 7% desse público realmente curte a sua fanpage. E esse público entra mais para ver a sua fanpage, para ler. Por quê? É um público que não é aspiracional da sua marca, porque o aspiracional é o wannabe, né? Ele é um público que ele já tem, então ele não sente a necessidade de sair curtindo tudo que você posta, sair curtindo sua página, porque aquilo para ele é um negócio de berço, ele vê aquilo todo dia, para ele é comum. Então, às vezes, a gente fica muito concentrado. Tudo isso para dizer o quê, né? Às vezes, a gente fica muito concentrado em ver minha taxa de engajamento por post, quanto que eu tenho de seguidores aqui e ali, e a gente tem que entender, como você falou na palestra, saber que é uma pessoa, é um ser humano. Então, como é que aquela pessoa se comporta? Às vezes, você pode perseguir um número de visualizações daquela fanpage que vai ser para você muito mais relevante, vai te dar muito mais insights do que ficar concentrado. Não, eu tive tanto de seguidores, tive tanto de curtis, quando, na verdade, aquele seu público está ali te vendo todo dia, está lendo o que você está escrevendo, mas não está se manifestando. Só um minutinho. Sobre e-mail marketing, uma coisa interessante, que talvez tenha até um pouco a ver dessa falta de informação, né, de métricas, né, mais avançadas no mercado também de redes sociais, eu acho que tem muito a ver com o medo. Né? Porque, na verdade, o mercado é um mercado todo. Meio marketing, a gente ainda considera ainda, né, uma coisa nova, uma mídia nova. Imagine só redes sociais, que é bem mais novo. Né? Então, por exemplo, em relação a e-mail marketing, para vocês terem uma ideia, existe um grupo de e-mail marketing, né, que se reúne, e aí a gente tentou fazer, né, junto com todas as empresas de e-mail marketing, gerar para o mercado um relatório justamente de números por segmentos de taxa de aberturas, de taxa de cliques, né, todas essas informações para você, porque todas as informações que você tem de e-mail marketing no momento que a gente utiliza no Brasil são métricas americanas, métricas de fora. A gente não tem a realidade brasileira espelhada nesses números. Então, o que aconteceu? Depois de meses, quase um ano de negociação entre as empresas de e-mail marketing, só 2 se prontificaram a gerar informações internas. Né? Tipo, olha, os meus resultados nessa indústria aqui é tal. Porque aí ficou um medo, tipo, olha, se eu botar aqui os meus resultados, o meu concorrente vai saber que meu número... estratégica. Meu número não é tão bom assim, tal, né? E qual será o número dele? Então,
todo mundo saiu de fininho e não quis dizer quais eram os seus números reais, entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver em relação a essa parte de redes sociais também, né? Quer dizer, eu acho que ninguém sabe ainda. Tô lascada. Né? Mas é uma Meio coisa... marketing está assim. É. Eu concordo. Até pela quantidade de cursos, você vê em São Paulo uma abundância e aqui não. Sei como é. Com certeza é uma boa ideia e está aí uma oportunidade, né? Olha só, sobre a... Então tá bom. Eu posso responder um pouquinho melhor a pergunta, com mais informações, que é o seguinte. Eu participo do comitê de Web Analytics, agora é Digital Analytics, né, mudou o nome agora do mercado. E eu participo do subcomitê de pesquisa. Nosso principal obstáculo, na verdade, na parte de pesquisa no Brasil, é que as pessoas, como ela falou, elas não gostam de liberar os dados. Nos Estados Unidos, todas as pesquisas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, as empresas elas não ligam para isso, que seja dividido dentro de um instituto de pesquisa para você aumentar o mercado. Como acontece na Inglaterra, que o online já passou a parte de TV na parte de mídia, né, de investimento. Então, eles liberam isso para o Instituto. Aqui no Brasil, as empresas... eu quero saber os números, Não, eu apoio vocês fazerem a pesquisa. Quando a gente vai entrar, olha só, quando é que você investe na mídia online? Não posso dizer. Não sei. Você é o diretor de mídia, você é o diretor da área. Por que você não pode compartilhar esse número? Eu não estou pedindo... A situação é a seguinte. No comitê, são várias agências. Eu tenho vários concorrentes. Eu trabalho numa agência...
E as outras pessoas que estão participando comigo, por exemplo, eu sou da NBS, o outro é da M9 e a outra é da FBIS. Somos concorrentes. Só que eu estou trabalhando dentro do comitê do IAB com uma empresa de instituto que todos os dados da pessoa, as informações da empresa, quem é a empresa, vai ficar com o instituto. Todas as informações que a gente vai tirar, eu não vou saber quem é. Eu não tenho o mailing da pessoa, eu não tenho nada. É tudo com o IAB. Tanto é que vai uma carta do IAB, agora é do Marcelo Lobianco, vai uma carta dele falando que vai chegar um link com todas as informações. As pessoas falam, eu gostei da iniciativa, mas não respondem. Quando chega, então, na parte, quando eu estou investindo na área, pronto. Parece que assim, é um número assim, absurdo que ninguém possa saber. Então, o Brasil, a gente ainda tem muito problema com isso. Fora que as pessoas, muito por causa do digital, abriram muitas agências digitais, falando, eu sou expert. Cara, tem, sei lá, eu trabalho um pouquinho mais tempo, mas tem gente com 3, 4 anos, com parte de experiência, eu sou um guru, eu sou um expert, como a Ananda falou, e tem muita cagada, tem muita coisa errada. E aí, quando a gente faz uma pesquisa dessa mais aprofundada com eles não respondem correto. Tem pessoas no mercado de BI, que eles chamam de BI, né, digital, que a gente pergunta qual é a ferramenta de análise de web você está utilizando. As pessoas respondiam Yahoo de links patrocinados. Gente, olha, uma coisa é links patrocinados, outra coisa é a parte de SEO, outra coisa é redes sociais, outra coisa é a análise da web, a análise do seu site. E as pessoas respondiam, eu trabalho com Google AdWords. Não está fácil para ninguém. Entendeu? Não tá, é triste. Vocês acham que é complicado? Olha, o que eu já passei em situações assim. Bia, a gente gostaria de um relatório, por acaso já tem algum tempo, né? Eu gostaria de um relatório falando sobre as menções da minha marca na rede. Porque eu fiz uma ação. Eu falei assim, que ação? Ação que a gente fez semana passada, o cliente quer o relatório. O que vocês pediram? Qual foi a ação? Aonde foi? Vocês falaram com o blogueiro? Vocês não falaram? Vocês taguearam o link? Taguear link? Vocês fizeram, pelo menos, usou o Bitly ou o Migre? Não precisava. O que vocês passaram para o cliente? Que a gente ia fazer informações sobre as menções dentro da rede. Mas que menções? O que ele queria de resultado? Qual era o objetivo dessa ação? Ou então, não. Vamos fazer uma ação porque a pessoa quer ganhar mais likes. Com que objetivo? Só porque ganhar mais likes? O que você vai ganhar com isso? Likes. Muitos likes, né? Então, assim, pois é. Só likes por quê? Qual o objetivo dele? E ele era um site de curso. O que o like vai pesar para dentro de um curso? Entendeu? Eu estava falando. O pessoal, entrou numas de... É assim que funciona, cara. E aí de você se questionar. E o grande problema os gurus, eles, cagaram as regras e cagaram o mercado. Porque o pessoal foi para o cliente e agora está esperando... Vem atrás exatamente disso. Eu tive a experiência de ter que fazer realmente uma brand persona e olhar as outras brand personas e falar assim, o que você está dizendo? Sabe? Porque o lance da brand persona é basicamente o seguinte, é que nem quando você vai fazer uma pesquisa para entender qual é a relação das pessoas com a sua marca, e você pergunta assim, se essa marca fosse uma bicicleta, que bicicleta ela seria? Se ela fosse um bicho, que bicho ela seria? E aí você pega e começa a estabelecer o perfil psicológico da marca baseado em como o seu público está percebendo aquela marca, porque aquilo realmente vai te levar a algum lugar. Às vezes não leva a lugar nenhum, sacou? Porque se a pessoa virar e falar assim, eu acho que é um ornitorrinco, o que você faz com isso? Sabe, o que você faz com um ornitorrinco, gente, de verdade? Você vai pegar e vai decupar o perfil psicológico do ornitorrinco? Não vai. Sacou? Você não vai a lugar nenhum com esse negócio. Aí você pega uma marca que, vai ficar sempre postando em terceira pessoa. Por que você pega e diz qual é o filme que aquela marca gosta, a música que aquela marca gosta, se a marca está absolutamente proibida de postar em primeira pessoa e de interagir com as pessoas?
ela vai em algum momento virar e falar assim, gente, tá passando James Bond agora no Telecine 1, corre. Não vai. Sabe, isso não vai acontecer em momento algum. E eles fazem a brand persona para poder padronizar o negócio e entregar na mão do analista de social media que vai cuidar daquela conta, de forma que, quando o analista de social media pegar e enjoar daquela conta, for para uma outra agência ou for para uma outra empresa, se você contratar outro, você vai entregar aquele mesmo material e o cara vai super saber o que vai acontecer. Só que, brother, tem brand persona que você lê o material, é tipo um calhamaço dessa idade, e quando você chega no final, você fala assim, ok, eu estou representando a Suíça. Você não sabe para onde você vai. Eu já li coisa que foi feita, sabe, por agência enorme, e virar e falar assim, se eu fosse o analista de social media, eu ia falar, acabei de ler a brand persona, agora eu vou ir no banheiro chorar, porque eu não sei por onde eu começo. Eu não saberia que tipo de post fazer se eu lesse aquele material e a pessoa falasse assim, ok, agora me entrega tipo post para 1 mês. Eu acho que eu ia surtar. Assim, de coração eu ia surtar. E aí você imagina que você pega e bota um anúncio de vaga falando heavy users de social media, por favor, se apresentem. O cara fala assim, beleza, gente, eu sei twittar, mas eu não sei trabalhar com isso aqui. Não dá. Sim, boa noite. Queria agradecer primeiro a apresentação. Tenho uma pergunta para você. Eu fiz um curso de inglês aqui no Rio e amanhã vou fazer o planejamento de Facebook. E tinha uma pergunta para vocês sobre esse personagem que vou fazer. Será que eu vou pensar primeiro no meu público-alvo, que tipo de alumno que eu tenho, qual dá mais lucro, ou seria melhor que tipo de personagem eu quero fazer para mostrar ao público? Ou seja, que eu conheço o mapa de empatia, eu estudei. Então seria que porque tenho tantos diferentes públicos que eu posso atingir, então eu queria saber se você acha melhor, ou seja, pensar em que eu gostaria de oferecer, ou que já a maioria dos meus clientes está comprando e vou pensar no melhor cliente para fazer esse tipo de conteúdo para eles. Fez sentido? Acho que sim. Seguinte, normalmente, eu já estou acostumada, toda vez que eu vou fazer alguma palestra, assim, tipo, é normal que a galera venha perguntar a partir de algum negócio que tenha ou alguma coisa. Estou pensando em entrar nesse negócio, estou pensando em fazer isso, estou querendo aplicar na minha página. E eu acho um pouco irresponsável eu pegar e falar para você, baseado só numa pergunta, que tipo de coisa você deveria fazer para sua marca, tá? Mas, obviamente, você, primeiro, vai ter que entender exatamente qual é o mercado em que você está entrando, tá? Se vale a pena você realmente criar uma personagem, porque, por exemplo, tem uma manteiga de amendoim que faz lá o Mr. Peanut. Existem N estudos que provam que quando você usa um personagem, quando você tem um personagem, você deixa que aquele personagem seja o responsável pela sua fanpage, aquilo cria mais empatia com o pessoal da base. Porque eles identificam aquele personagem como sendo um representante da sua marca e aquilo fica um pouco mais fã, porque deixa de ser a marca conversando e começa a ser um personagem representando a marca conversando com as pessoas. Você cria um intermediário que torna aquela relação um pouco mais palatável, tá? Mas, além de você entender, se você tiver realmente um personagem para fazer, não sei se você tem. Não, eu só pensei o personagem, porque você até falou, tem que criar esse personagem. Era brincadeira, tá? Mas o negócio é o seguinte. Tá, eu tô em sério, então. Não era... O negócio é o seguinte, se você for realmente falar em primeira pessoa, sim, tá? É legal você criar mais ou menos um plano de conteúdo e você criar um tom de voz e uma linguagem para que você não se perca no tipo de postagem que você vai fazer. Então, se você faz alguma coisa assim que é muito divertida hoje, no dia seguinte você está postando com português de advogado, sabe? Que tem aquele bando de palavras que só o Claudinho Bochecha usam. Não faz sentido. Você precisa ter coerência. Mais do que você fazer personagem, você precisa ter coerência no conteúdo que você vai postar. Eu acho que sempre vale a pena você partir das pessoas com quem você quer conversar, tá? Você tem que entender o que você quer dizer e você entender do ponto de vista das pessoas como você vai passar aquilo para elas. Porque, às vezes, o que você quer dizer vai ser a mesma coisa que o outro curso de inglês vai falar. Se você entende o seu público e você sabe o que aquele público está procurando, você consegue falar o que você quer dizer, mas de um jeito que ele entenda melhor e que aquilo pareça mais interessante para ele. Entendi. É mais um meio termo, tá? Você precisa sacar muito bem com quem você está falando e o que você tem para dizer. Isso é que vai criar o seu diferencial.
E se tiver tantos diferentes tipos de personagens, ou seja, meu público-alvo tem muitas diferentes zonas no Rio e tal, seria o público-alvo mais lucrável, o que dê mais lucro, que eu vou focar, ou pode ser todos? Esse que é mais complicado. Você vai ter que escolher o seu caminho, tá? Porque eu estava falando sobre isso essa semana. O grande problema do Facebook é que, apesar dele te entregar toda uma possibilidade de hipersegmentação, ele não te entrega isso de verdade quando você está produzindo conteúdo, tá? Porque se ele conseguisse... Até porque ele depende muito da parametrização do sistema pela experiência do usuário. Então, se o usuário pega e coloca todas as informações que você precisa, tanto para fazer mídia quanto para produzir conteúdo, você tem uma mina de ouro na mão. Só que é óbvio que se ele tiver que escolher para quem que ele vai disponibilizar isso, ele vai disponibilizar para mídia, não para quem está produzindo conteúdo. Até porque você não está dando um puto para ele quando você está simplesmente postando. A verdade é essa. Então, por que ele vai virar para você e falar assim, não, tudo bem, você vai conseguir falar dentro desse grupo só com as mulheres de Cascadura, Madureira e não sei o que, blá, blá, que seria o que você precisaria. Você fazer uma super segmentação baseada nos bairros e nas idades e nas classes, e você conseguiria fazer um conteúdo animal e seria perfeito, mas isso não vai rolar. Então, assim, provavelmente você vai ter que pesar todas as coisas e talvez exista um caminho que você consiga conversar com o máximo de pessoas possível, tá? Sim. Mas se você tiver que escolher alguma coisa, cara, pega massa, sabe? Pega a galera, pega o grupo maior. Sim. E tenta não fazer alguma coisa que seja muito específica para aquele grupo, porque eu acredito que você vai acabar fechando portas se você fizer isso. Tá. Então, assim, tenta achar mais ou menos o grupo maior, mas de forma que conversar com eles não elimine a conversa com os outros. Ótimo. E só mais uma pergunta. Eu tenho um site também, mas o site é um cara mais formal, porque tipo de conteúdo ou cursos que eu ofereço. Eu vejo o Facebook uma coisa mais alegre, mais divertida. Posso ter um Facebook mais divertida, dinâmica, e levar para o site que seja um cara mais formal? Ou isso já é... Não é bom fazer isso? O site precisa ser muito formal? Não, mas eu achei que está bem indexado no Google aí. Eu achei que para vender o produto em si são cursos específicos e aí tem uma explicação muito bem. Ou seja, tem um pouco de diversão no site, mas as explicações são bastante formais para explicar que tipo de conteúdo temos, que tipo de curso. Então, eu queria pensar, o Face vai ser mais alegre, mais eventos, e o site mais formal, para explicar que esse curso realmente é uma coisa científica provada. Essa parte ela é mais técnica. Tá. Então, é normal que a parte técnica ela seja um pouco mais séria, até para poder passar confiança, especialmente se for um curso online. Uhum. É um curso online? Não, tem todo. Mas presencial. Eu acho que quando você quer convencer as pessoas de que você está oferecendo um serviço no qual ela pode confiar, isso. É importante que você não seja fanfarrão demais. Mas se a experiência da página for humana, ela também não precisa ser extremamente divertida a ponto dela ser cômica, tá? Você não está administrando Zorra total. Você pode ser descontraído para que as pessoas entendam que você está conversando com elas, para que aquilo role de uma forma mais fluida. Sim. Mas não tem nenhum problema se a parte do site que está explicando para que são os cursos for mais técnica. Tá ótimo, então. Perfeito, muito obrigado. Oi, boa noite. Vocês falaram muito de métricas de curtir, compartilhar, comentário, e a gente brinca um pouco que essas são um pouco métricas de vaidade, assim, de alguma forma. E são ótimas, talvez, para grandes marcas, mas, no meu caso, assim, talvez seja a realidade de boa parte da galera, assim, a gente trabalha com pequenas e médias empresas. Então, por exemplo, a pessoa investe R$1.000 no Facebook, 1.500, o retorno que ela quer não é só tão em like, em curtir e compartilhar. E a gente ainda vê uma dificuldade muito grande de trazer uma conversão, de fato, em vendas a partir do Facebook. Com e-mail, por exemplo, a gente tem um retorno muito melhor. Queria perguntar se vocês acham que o Facebook ainda é uma ferramenta muito mais de branding, ou quase exclusivamente de branding, do que propriamente de conversão de vendas e de ROI mais preciso, vamos dizer assim. Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Quem responder, leva. O que eu acho é o seguinte, acho que a gente tem que começar do início, né? Então, primeiro eu gostaria de ter benchmarkings de pessoas que vendam online para me dizer se o post está bom ou se não está. Aí, vamos supor que eu descubra que, cara, é possível sim, tem gente vendendo pra cacete,
através de post, caramba, aí eu vou ter realmente a constatação que, olha, o Facebook não faz só branding, o Facebook faz também venda. É claro que se você procurar, tem vários cases assim de vendas de fato, mas foram pessoas até que começaram no Facebook, uma loja, e daí partiram para outras coisas. O que eu vejo muito, em muito e-commerce, até de moda mesmo, são as pessoas postando coisas de bichinho, coisas de chapolim, coisas de não sei o quê, que tem uma puta de um engajamento, curtir pra caramba, mas, pomba, que até traz seguidor, porque, pô, que legal, esse site aqui está sempre colocando uma palhaçada nova, vou seguir. Mas será que aquele cara, de fato, compra o teu produto? Então, eu acho que vai também de apurar e afinar se você está postando coisas populares ou se você está postando coisas que tenham empatia com o teu público. E, assim, eu acredito que você tenha mais chances de converter no comércio eletrônico ou até na loja física. Eu já tive casos de pessoas que veem fotos no Instagram, chega com um smartphone na loja pedindo. E aí, se a pessoa veio pelo Instagram, o Instagram eu não consigo colocar, até consigo colocar um link tagueado, mas imagina, a pessoa bota lá bit.ly, cataplof, é mais complicado, mas o cara chega na loja com um smartphone na mão, né? Então, essa métrica não está em nenhum lugar, está na boca do vendedor. Então, tem que se ligar também que tem outras coisas. Às vezes, você pode colocar uma promoção bem específica. Olha, quem viu isso aqui exclusivamente nesse canal tem 5% de desconto na loja. De repente, tentar ver outros tipos de métrica para pegar essas pessoas que estão sendo impactadas, mas você não está vendo ali no relatório. E você está conseguindo realmente levar elas na loja. Tem que tentar imaginar um pouco fora da caixa o que você pode colocar de rastreio, né, de rastro nessas pessoas. Que tipo de cliente? Você pode dar um exemplo? Posso. Por exemplo, a gente atende uma clínica de estética e a nossa dificuldade não é nem medir, a gente mede, a gente bota link direto para a parte de compra do site, mas a gente ainda tem uma dificuldade de sentir essa conversão. A gente, nos e-mails marketing, por exemplo, a gente tem um resultado muito melhor. Então, a gente usa o Facebook mais para relacionamento, para interação, para a galera reclamar da clínica, mas ainda de conversão a gente ainda tem uma dificuldade muito grande. Virando mais um canal de comunicação do que... Mas clínica de estética que presta que tipo de serviço, por exemplo? Cara, serviço que você vê na compra coletiva. Eles fazem muita compra coletiva, então também é um público que já está online, sei lá, peeling de cristal, eu não sou melhor para falar. Peeling de cristal, depilação, porque assim, mantos, sei lá. Pessoalmente, eu acho muito fácil a gente botar a culpa no Facebook sem considerar o tipo de produto. E aí a gente tem essa coisa do será que é para branding, será que não funciona, não sei o quê. E aí a Karine até deu um exemplo de marcas que começaram realmente pelo Facebook porque não tinham condição de fazer um e-commerce. Suponhamos, tá? Porque rola. Tem várias marcas que não conseguem, não tem como bancar um e-commerce, apesar de você já ter e-commerce meio on the go hoje em dia, que você vai lá e compra para X estoque e tal, lá. Tem gente que realmente posta lá o produto e fala interessados inbox. E vende desse jeito, funciona, sacou? Faz o esquema bem como se fosse uma pessoa indo de porta em porta. Eu acho que quando você tem, de repente, produtos que têm um ticket médio muito alto e o tipo de venda é complicado, não dá para você botar a culpa no Facebook se aquilo vende ou não vende, tá? Porque eu ainda acho que a parte de compra coletiva também impacta na percepção bastante a respeito de um serviço, a respeito de um restaurante, a respeito de qualquer coisa. Qualquer coisa que você bota em compra coletiva, aquilo afeta o impacto final do produto ou do serviço. É inevitável. Tá? Porque tem toda uma carga em cima do conceito de compra coletiva que é praticamente a da liquidação. E a experiência da pessoa, quando chega num determinado lugar via compra coletiva, raramente é fenomenal. Raramente, tá? Eu não sei, acho que eu nunca conheci alguém que tivesse comprado alguma coisa em compra coletiva e chegasse lá e falasse assim, nossa, me senti uma princesa. O meu ex-chefe, por exemplo, comprou um jantar do Peixe Urbano e ele teve que chamar a polícia para conseguir jantar, juro. A gente trabalhou lá. Várias pessoas serem muito bem recebidas, assim, elogiarem muito. Que bom, cara. Relacionamento lá e eu ouvia muitos elogios.
Eu acho isso muito foda, Todos porque, trabalhamos tipo, lá. eu tive já experiências péssimas, tive experiências razoáveis, nenhuma experiência fenomenal, sacou? O meu ex-chefe acabou de chamar a polícia para conseguir jantar por causa de um problema em cima de peixe urbano. Cara, um lugar em São Paulo. Foi um lugar em São Paulo. Capaz, Oi. porque foi muito compartilhado, tá? Mas, assim, eu acho que... entenda que eu tenho uma birra animal com o Facebook, tá? Eu tenho uma birra animal com o Facebook, porque eu acho que o Facebook, ele, na verdade, está usando todo mundo como coleta de informação pessoal para poder vender melhores anúncios. A real é essa. Agora, eu acho que precisa ter uma análise um pouco mais aprofundada de todos os parâmetros, de todas as variáveis, para você realmente concluir, em cima do tipo de cliente que você atende, se a ferramenta Facebook vai ser melhor para você só para fazer branding, ou se, de repente, você pode fazer algumas experimentações para poder melhorar a experiência de venda, realmente. Tá? Tipo, só por esse tipo de informação, por esse tipo de conversa, eu acho que chegar a alguma conclusão é um pouco precipitada. Oi, eu. Não, você quer falar? Não, só para complementar, tem um lance também, assim, desculpa se eu estiver dando uma opinião muito por cima, assim, a questão de estética feminina, às vezes você está assim, pô, publicando sobre mantos, tratamento de gordura, celulite, estria, não tem ninguém curtindo, poxa, difícil também a mulher ir lá, pô, tô curtindo, pô, não vai curtir, vai só olhar, pô, legal, deixa eu anotar o telefone que eu vou lá e vou procurar mais tarde. Tem isso também, né? Eu acho válido esse comentário. Oi, eu quero fazer uma pergunta que ela é relativa. Não sei se alguém aqui tem experiência com esse segmento que me interessa no momento. Desculpa, não ouvi. Qual o nome? Não, vou falar. Não falei qual é o segmento ainda. Eu quero saber se alguém tem experiência ou se alguém tem conhecimento sobre esse segmento, sobre métrica nesse segmento, que é um segmento que, igualmente aos demais, precisa de relacionamento, de interação. Nanda, você, né? Que a Nanda falou, se relaciona com pessoas e precisa de conversão também, que é o segmento do marketing político, do político. Quer dizer, lamentavelmente, eles hoje se tornaram um produto, né? O que foi? Falei alguma besteira? Não, é que a gente conhece uma pessoa... Ah, tá. Assim, as redes sociais são usadas por esse segmento, né, muito amplamente usadas e até dão resultado, como já aconteceu na primeira eleição do Obama, né, do Barack Obama, nos Estados Unidos. Não, enfim, a gente sabe disso e tal. E, lamentavelmente, cada vez mais eles se tornaram produtos, né? Quer dizer, o político é um produto e ele precisa dessa conversão, né? Muito dessa conversão. E eles estão usando aí direto e tal. Eu queria saber se existe algum estudo ou, enfim, se está avançado ou não, né? Um estudo sobre esse relacionamento do político com o público na rede social, com o público de interesse dele na rede social. Como se chama? Glória. Oi, Glória. Tudo bom? Tudo bem? Seguinte, eu quase tive, não, mentira, eu tive a oportunidade, mas eu não aceitei, de ir exatamente trabalhar com essa parte de campanha política para fazer a parte de métricas e de planejamento para uma campanha. O máximo que eu fiz foi recomendar a ferramenta que eles poderiam utilizar, que foi uma das ferramentas que eu falei que era sensacional e que é VTrue. Eu acho o VTrue sensacional, uma puta ferramenta. Quem tiver bala na agulha para investir, vale a pena, porque ela consegue chegar em determinadas métricas que algumas outras ferramentas não chegam, que é focar um pouco no demográfico e considera, inclusive, o feedback negativo. Mas eu não acredito que as pessoas estejam muito aprofundadas na questão do relacionamento, até porque eu quero te fazer uma pergunta. O que você considera métrica e conversão? O que você considera conversão para marketing político em rede social? Seria o voto, né? Não é isso? Não tem como você aferir isso. Não tem como aferir isso. É impossível. Né? É impossível. Isso é tipo voto de cabresto. Qual é a promessa que você consegue fazer? Não, você não pode ganhar eleitor na rede? A rede social é um palanque.
Na verdade, o que se fala... É o político mais o time. É como se fosse uma celebridade, entendeu? Não, o time. Sim, mas... Peraí, desculpa, como é seu nome? Norma. Assim, o que a gente ouve falar é sobre a importância da rede social e do trabalho dentro da rede social na primeira eleição do Obama, entendeu? Lá nos Estados Unidos. Quer dizer, então, na verdade, eu discordo um pouquinho de você. Eu não acho mais que é palanque. Até porque o palanque, a menos que fosse um palanque igual ao do pastor, que tivesse uma possibilidade de se ampliar, né, de se amplificar, na verdade. Cara, como... se eles tivessem pensado nisso, não teria aí sim, nem como... nesse palanque eu acredito. Agora, no palanque tradicional, não é mais, porque ali você tem você está falando com um número muito limitado de pessoas, entendeu? Dentro da rede... Porque olha só... Sim. Inclusive, o pessoal começou a regulamentar porque realmente começaram a usar a rede social para isso, como palanque. E aí ficou proibido que os políticos, exceto durante o período de eleição, falassem qualquer coisa a respeito do programa político deles, da campanha política deles. Então, tem um período em que você não deveria mencionar porra nenhuma a respeito da sua campanha dentro da sua rede social. Peraí, deixa eu só fazer uma correção. Talvez eu não tenha me expressado bem. Eu não estou falando durante o período da campanha, não. O que eu estou falando é do relacionamento ao longo de um mandato de 4 anos, por exemplo. Não é dentro daquele período eleitoral. Dentro do período eleitoral vai ter, provavelmente, algum tipo de regulamentação para o uso da rede, né, da internet, etc. O que eu estou falando é o seguinte, o cara é eleito e ele tem 4 anos de mandato e ele precisa estabelecer um relacionamento com aquele eleitor, com o público dele, consumidor, sei lá, porque é um produto, é marketing político, inclusive o termo que se usa, né? É marketing, entendeu? Então, ele precisa, depois de 4 anos, ele precisa de novo passar pelo crivo de uma eleição, entendeu? Então, ele tem que, durante 4 anos, conversar com aquele cara que já votou nele e ampliar muito, né? Provavelmente o desejo dele é ampliar a votação dele, né? Se ele teve 10 mil votos na primeira eleição, ele quer ter 20, 30 mil na segunda eleição. E ele utiliza, ao longo dos 4 anos, as redes sociais para falar o que ele pensa. Por exemplo, agora tem uma campanha enorme contra o Feliciano, não é isso? Então, ali são ideias, é um palanque nesse sentido, né? São ideias que estão sendo debatidas e tal. Mas ninguém mais é inocente quando está fazendo isso, esse uso. Ninguém, que eu digo, nenhum político mais é inocente, como nenhuma marca é. A gente está discutindo exatamente isso aqui. Com certeza. É tudo estratégico. E o né? Freixo, gente, nessa última eleição? Exatamente. Assim, ele não tinha lá tanta grana, né, para poder montar a campanha política e ele fez a revolução toda pelas redes sociais. Ele cresceu não ganhou, na rede não ganhou, social. Mas ele teve um desempenho mas ele cresceu incrível. Estupidamente. E foi tudo, assim, pontinho por pontinho, angariando votos pelas redes. Exatamente. Então, eu queria saber, tem algum estudo sobre isso? Eu nunca ouvi falar, não, de né? verdade. Posso até dar uma olhada. Você sabe se está sendo usado com esta cabeça? Não, né? Acredito que não. Mais espontaneamente, né? Eu tenho uma amiga que trabalha em Curitiba e a agência onde ela trabalha estava interessada em prospectar determinados órgãos do governo. E eu cheguei a olhar o planejamento que ela estava montando, explicando a importância disso. E eu até troquei uma ideia com ela de como a rede social realmente poderia servir como um portal de transparência num formato tipo esse do Pastor, em que você tem realmente uma troca, tá? Agora, eu, pessoalmente, não conheço nenhum caso, pelo menos aqui no Brasil, de algum político que use o perfil dele de forma inteligente nesse sentido. Acho que se eu tivesse que falar alguém, e, assim, tá? Não concorde, fica à vontade, o máximo que eu já vi foi o Romário. O Romário usa o Twitter dele, o Romário11, ele usa o Twitter dele para falar a respeito de coisas que foram colocadas em pauta. Ele pega e ele discute N coisas, sabe? Ele sempre coloca lá alguma informação a respeito do que alguém, de repente, levantou sobre ele, sabe? Fala assim... Tem ele e tem equipe, porque eu lembro que durante uma época ele colocou anúncio de vaga para a pessoa que trabalharia com a assessoria de imprensa dele voltada para a rede social. Tá? Oi, alguém falou alguma coisa? Pois é, mas aí eu lembro depois que fizeram um anúncio para aquela vaga.
Entendeu? Então, é óbvio que não tem como o cara, tipo, ser um político e ficar atualizando a conta de Twitter dele o tempo inteiro, tá? Mas... Quem? Sim, outro caso. São 2 casos bons, inclusive. Chico Alencar também. Tem casos bons, entendeu? Mas eles são pessoas que, de repente, não são quem a gente está esperando que tivesse mas, de repente, eles estão usando mais espontaneamente, sem esse cuidado de usar a métrica para saber se qual é o feedback desse uso. Eu acho que não tem uma estrutura de métrica, de business intelligence, sabe? Em cima desse tipo de coisa. Obrigada. Sim, por outras, mas pelo menos para fazer um perfil, como você falou, da idade, do sexo, né? De quem mas esse tipo de coisa, se você estiver falando, por exemplo, de Twitter, é muito difícil, tá? Você tem pouquíssimas. Eu tô falando até mais de Face do que de Twitter. Um dos casos que são... FSB? Mas mapeava o público, perfil do público, faixa etária, gênero, tudo? Mas isso durante a campanha ou durante o mandato? Durante a campanha. 3, 4 meses. Então, no caso, durante o mandato, ninguém está fazendo. Durante o mandato, assim, o candidato faz com a equipe dele, mas uma queda bem amadora. No Brasil é muito difícil as pessoas, como ela falou, juntar tudo isso com uma estratégia. Hoje, se eu não me engano, o único governo que realmente está fazendo com estratégia para eleições é do Obama, não, fora do Brasil, é do Obama e a Casa Branca. Que eles realmente, o planejamento e a estratégia deles para ambientes digitais é muito bom. Eu queria muito fazer monitoramento para a Prefeitura do Rio, para poder achar todos os tumblers que estão zoando com a cara do Paz. Eles são maravilhosos. A gente vai agora para a última pergunta, que já está chegando ao final. Boa noite. Fugindo um pouco das métricas e voltando um pouco para a questão do conteúdo, tem uma percepção assim, de observação mesmo, que as empresas não têm definido muito claramente qual é o seu objetivo nas mídias sociais. E fica meio com uma confusão. Assim, você não sabe se a pessoa quer fazer saque 2.0, se quer fazer marketing de conteúdo. E aí você vê empresas que estão lá o tempo todo postando coisas o dia inteiro, mas se você interage, ninguém te responde. Aí você fica meio... Eu queria... Assim, vocês acham que o caminho seria mesclar marketing de conteúdo, o melhor caminho para as mídias sociais seria mesclar marketing de conteúdo com marketing de relacionamento, ou isso vai depender da empresa, vai depender do produto? Porque eu vejo assim, a maior parte das empresas, das fanpages que eu sigo, por exemplo, com esse olhar observador de profissional da área, eu não consigo definir claramente qual é o objetivo das marcas ou das empresas ali nas mídias sociais. Pior ainda, você conseguiria trocar uma marca pela outra sem nem perceber, né? Pois é. Cara, eu acho que vai variar muito da marca, tá? E o problema é que a gente já, como eu estava dizendo, a gente cagou o mercado. Tá? A gente cagou o mercado. E eu digo assim, eu estou me colocando no meio porque não adianta eu pegar e falar assim, não tenho nada a ver com isso. Porque a gente está no meio mesmo. Eu acho que depende, as pessoas deveriam realmente brigar para que a marca não
fosse igual às outras, entendeu? Que não postasse tantas vezes, se for o caso. Essa minha amiga pediu para o cliente dela postar uma vez a cada 3 dias. Ela fez um estudo. Ela fez um estudo com planilha mesmo, olhando todas. Ela puxou aquele Excel e ficou olhando, olhou outras. Porque assim, digamos no caso, se você tiver um social bakers, tá? Você consegue ver quais são os horários em que o pessoal interage mais. Aquilo dali vai te dar alguma dica de que, de repente, próximo àqueles horários, você tem mais chance de resultado. Então, se você tiver um foco muito de manhã, um foco muito de noite, você já não precisa postar, tipo, 10 vezes. Se você concentrar, sabe, 2 posts, ou, de repente, um post para fazer um teste, você tem condição, tá? O que você perguntou varia muito de empresa para empresa, varia muito de produto para produto. Tem determinados segmentos que precisam ter um atendimento, e isso não deve ficar na mão do social media. Eles precisam que tenha realmente um back-office na empresa para poder fazer o saque. E, por exemplo, banco tem muito isso. Banco que resolve dar a cara a tapa e entrar em rede social precisa que o departamento de saque esteja preparado. Uma universidade precisa que o departamento de saque esteja preparado. Agora, se você... Varejo grande precisa que o saque esteja preparado, sabe? Você não pode concentrar aquilo na mão de um analista, de 2 analistas. Você precisa que todo mundo tenha condição. E, por isso, o pessoal precisa usar uma ferramenta que tenha perfil de usuário para poder aquela pessoa ser responsável por acessar aquilo, responder aquilo e resolver aquilo. Você não pode deixar uma conta, sabe, de Facebook entrando, porque aquilo fica um bunda lelê fudido. Agora, é importante que você estude o seu produto, estude a sua marca, tenha muita noção do que você quer dizer e do que você quer fazer e que aquilo guie a sua estratégia. Se fica essa esquizofrenia, se as pessoas não sabem o que você está vendendo, é a mesma coisa de um recall de anúncio, cara. Você vai lembrar de uma parada incrível que você viu no seu onde estava vendendo o quê? Sei lá, cara. Sei lá o que estava vendendo. Eu gostei do filme. Até essas informações do tipo, a melhor horário para postar é X. A melhor horário para postar é X, para um, não é para o outro. Eu acho isso super perigoso. É completamente diferente. Tem o Guaraná que funciona na hora do almoço. Exato. O cara que gosta de postar tudo. Tem um horário que é 8 horas da manhã que ninguém posta e está vivo de consumo. Isso depende muito do tipo de pessoa que está acessando. E do tipo de conteúdo. Sim. Exatamente. O tipo de conteúdo, o tipo de público que você tem. Às vezes é tipo, sei lá, mãe que fica em casa com um bebê pequeno. O único horário que ela tem é aquele horário da soneca, sabe? Então, tipo, ela vai acessar o Facebook naquele horário da soneca. Então, mãe de criança pequena que vai para a creche, mas ela fica em casa. Aquele pode ser o horário em que ela realmente vai acessar. Se você pega o relatório mundial de melhores horários para postar, cara, você pode estar perdendo uma grande oportunidade para sua marca. Só que o tempo inteiro a gente recebe esse tipo de relatório. E o pessoal pega isso e, cara, cliente adora mandar isso. Cliente adora mandar isso para a agência. Você viu isso daqui, melhores horários para postar? Vi, cara, vi. Não, não é nem isso. É que eles querem... assim, eles querem saber. A planilha de cronograma. E quando atrasa 2 minutos? Vem cá, era para ter subido 2 minutos atrás, porque não subiu, cara. Eu fui ao banheiro, desculpa. Mas eles trabalham... essa situação, eles trabalham o seguinte. Eles mandam principalmente agora, com o cliente que eu estou trabalhando, eles mandam principalmente agora com número. A gente teve uma conversa, passei 2 horas conversando com o meu cliente, falando, olha, uma coisa é a gente saber métricas de mercado, é muito bom, como ela perguntou, eu quero saber uma métrica de mercado, para a gente ter um embasamento, um parâmetro, uma parametrização de saber se eu estou no meio ou não. Agora, o principal é você tem que estudar o seu comportamento, você tem que ter as informações do seu ambiente. Porque, por exemplo, eu tenho um cliente... São 2 clientes. Um, que eu tenho que mandar uma newsletter ou um post às 11, 11 e pouco, porque é hora de almoço, meio-dia, 1h, e a galera vai comer besteira, por exemplo. Então, a minha turma ali, eu tenho que fazer esse horário. O horário do outro cliente é 5 ou 6 horas da tarde, que é o horário que ele está com pico de audiência ali. Eu não posso pegar o cara do almoço e colocar no mesmo horário. E ele falou assim, mas por que você postou... Pior que eles ficam na concorrência, né? Por que você postou o dele às 11 e o meu só às 6 da tarde? Aí ela falou, eu não posso abrir para você os dados do outro concorrente, mas o seu horário de pico é às 6 da tarde, não às 11 horas da manhã. Você vai ter mais informações que você quer
por exemplo, a taxa de engajamento, quantos cliques, quantos foram fazer os testes dentro do ambiente do seu site, em que horas que foi isso? Às 6 da tarde. E mas o cliente fala assim, não, mas eu quero ter 3 postagens. Mas ainda tem. Alguns. Eu vou ser bem sincera que alguns. Colocando looks. Bacana, elas falaram a língua do público. Falaram que diretamente tava a língua deles. Falaram que as pessoas queriam ouvir. Mas é importante o seguinte, você conversar e ouvir o que as pessoas têm para dizer, trocar ideia, porque o mercado está enrolando há, sei lá, X anos, tá? É muito recente ainda. Mas tem gente que está estudando, tem gente que está fazendo teste, sabe? Tem gente que está observando e, às vezes, vai trocar uma ideia. Eu tenho uma data de corte para fazer os meus relatórios que eu procuro, sei lá, por exemplo, todo dia 15 acabou, eu vou coletar tudo que eu preciso. Ok. E aí, passam 3, 4 dias, eu volto no post, já mudou tudo. Então, assim, se existe uma vida média para um post, existe assim, às vezes você vai, um post dura 24 horas, ok. Mas depois você vai olhar, você vai ver que está ali, ó. As pessoas estão voltando na sua página, estão curtindo. Então, essa questão de, eu vou postar 4 vezes, vou postar 3 vezes, vou postar 2 vezes, você fica entupindo o que você falou lá atrás. Então, você tem que observar o teu tempo. Se as pessoas ainda estão consumindo o que você postou, se ainda estão compartilhando, aquilo é bacana. Por que você vai matar aquele seu trabalho e vai colocar uma outra coisa na frente? Entendeu? E vale lembrar que o Facebook para de contar num determinado momento. O próprio Facebook para de contabilizar no Insights informações a respeito de determinado conteúdo. Então, assim, se você tenta ir X tempo para trás, aquele conteúdo ele fica estagnado. São os últimos 89 dias, né? Depois de 28 dias, toda a ferramenta para de contar qualquer coisa a respeito daquele post. Então, assim, tem que lembrar disso também, sabe? Tem determinados detalhes técnicos que é importante você ter. E eu acho que a pessoa que está trabalhando com essa métrica, que está fazendo esses estudos, ela precisa ter isso muito bem argumentado, muito bem construído, para poder trocar ideia com o cliente ou com quem quer que seja. Mas o importante é que não haja na cabeça de nenhum dos envolvidos uma resposta correta naquele momento, exceto se você tiver todos os dados para poder comprovar aquele negócio. Porque o que funciona para um não funciona para o outro, sabe? Alguém ali estava com... Só Uhum. Page Karma.
O AdRank Checker também faz isso. Eu não gostei de um aspecto dessa ferramenta, que foi quando ela manda um e-mail para você para dizer sobre que tipo de conteúdo está gerando super engajamento para você se inspirar naquilo. Eu achei meio a Bangu essa análise. Essa análise eu achei a Bangu, tá? De verdade. Tem uma também que é o Barometer, que eu acho muito bom, porque ele está pegando diversas páginas de todos os lugares e ele pega a quantidade de fãs por faixa e ele te diz quanto você está pontuando comparado com as outras páginas que estão no sistema que tem a mesma faixa de volume de fãs que você tem. É gratuita? Determinadas coisas dela são gratuitas e já são boas. Eu gosto desse relatóriozinho que ele dá, porque ele te diz como é que você está em termos de engajamento, viralização. Ele tem algumas métricas que são bacanas para você acompanhar e para você comparar com outras marcas que tenham o mesmo tamanho ou se passaram já de faixa. Porque é legal você ver, quando a página é muito grande, como você, como página pequena ou média, pontua melhor do que as grandes, por exemplo, na parte de engajamento ou na parte de viralização. Mas não é igual. Eu não concordo. Vou dar uma olhada. De engajamento no Social Bakers, eu já falei isso pra eles. Como não é um índice que eu acompanho. O que é o Social Bakers? Isso. Mas isso daí eles agora vão com certeza checar esse tipo de coisa. Eu estava na primeira leva de Social Bakers de páginas do Brasil quando elas foram catalogadas, tá? Eu fiz parte desse trabalho de governo, quando as páginas brasileiras estavam sendo colocadas no Social Bakers. Então, ele evoluiu muito depois que começou. Eu tive a oportunidade de estar com o time do Social Bakers, inclusive com o Ian Rezab, que é o CEO deles. Ele é um amor. Mas eu já falei para eles que o cálculo deles de engajamento não está correto. E a minha birra com Social Bakers, na real, é que eles dão algumas coisas em cima de pontuação de página, e como a página está indo, se ela está indo bem ou se ela não está indo bem, que eles colocam tudo no mesmo saco, sabe? Então, assim, tempo de resposta, eles padronizam isso. O tempo de resposta que você precisa ter para pontuar bem. Eles colocam lá que você precisa necessariamente ter uma variação X do tipo de postagem que você faz na página. Então, você tem que ter um equilíbrio entre vídeo, foto, não sei o quê. Não tem flexibilidade, é o que eu estava falando. A ferramenta ela não é flexível. E o Social Bakers... Oi? Você já testou a ferramenta do componente da reserva? A reserva fez uma ferramenta de quê? De monitor. Dela própria. Então, o que acontece? No Social Baker tem um índice chamado PageRank. E aí eu fui ler o que queria dizer o PageRank, porque a gente estava muito bem pontuado em engajamento, em fãs, um monte de dados lá, e o PageRank não estava. E aí eu fui entender que o PageRank, né, tem vários bullets lá, mas tem um que diz assim, olha, você vai pontuar bem se você tiver... Isso que ela falou. Tiver um mix bem feito assim de vídeos. Hoje eu botei vídeo, hoje eu botei um link, hoje eu botei uma foto, hoje eu botei não sei o quê. Mas, caramba, para mim não funciona isso. Para mim, os posts que mais me dão um índice... Eu tenho um índice Osklen, né, que é onde eu coloco os pesos que eu dou para cada atitude de engajamento. Para mim, o que mais funciona não é vídeo, não é link, é esse tipo de imagem. Então, caguei para o PageRank, entendeu? E vou trabalhar com a minha métrica. Então, realmente, assim, ele dizer, esse rank de página tá bom porque você tem que mesclar isso. Eu acho isso muito arriscado, porque
cada marca tem a tua estratégia, cada marca tem o seu jeito. Não é o social baker que vai me dizer que, não, o bacana é você ter uma página mesclando isso sensado. Isso é muito duro, é muito árido trabalhar com isso. Então, essa é uma parte que eu não gosto. Agora, uma parte que eu gosto do social baker é realmente você poder ver as marcas que você admira, que você acha que está fazendo um bom trabalho e saber das métricas dele, mas também de uma forma muito superficial, que eu queria saber mesmo, eu ainda não consegui. Eu acho que é problemático. No fim das contas, no mundo ideal, você teria praticamente todas as ferramentas e escolheria só as métricas que você precisa de cada uma delas. Só que ninguém tem dinheiro para isso, óbvio. Agora, o lado feio da coisa é o seguinte, você tem que ter em mente todos aqueles fatores ali, porque, no fim das contas, você tem X milhões de pessoas na sua página, X mil, tanto faz. A quantidade de pessoas que você está, de fato, impactando é aquilo que vai aparecer no reach lá do seu post, tá? E você é que realmente vai ser o responsável por aquele reach subir ou cair. E não vai ser por promoção de post. Por mais que o Facebook esteja te empurrando isso, por mais que o Facebook esteja te apresentando esses planos de mídia, a verdade é, quando você resolveu investir em mídia, você fudeu a sua página, tá? Porque as pessoas não tiveram tempo de fazer todo aquele relacionamento lá, aquele momento do flerte e confirmação do relacionamento, não rolou. Porque você botou um bando de gente na sua página que talvez não esteja interessado na sua marca, que talvez tenha chegado lá por causa de uma promoção, talvez tenha chegado lá porque você botou um anúncio que estava dizendo, se você adora coxinha, curte, que está rolando pra caramba agora no Facebook, tá? Você foi num evento na New Vegas? Foi, eu conheci o Ian lá em São Paulo. Você estava num evento do Inês? Tá, você estava lá também? Eu estava viajando. Exatamente. Ela escreveu sobre o Inês. Mas o lado feio do negócio é basicamente o seguinte, você precisa ter noção daquele negócio. Você precisa ter noção do tempo de vida, você precisa ter noção da quantidade de likes e comentários e compartilhamentos, porque você precisa administrar aquilo para poder girar o seu pratinho, tá? Se você não girar o pratinho, você vai sacrificar a sua página e você vai observar que o seu alcance vai cair e depois que ele cai, ele não volta. Ano passado, o Facebook mexeu em algumas coisas dentro do Insights e da parte de feedback, e ele finalmente entendeu que feedback negativo deveria ser contado. Eu não conheço nenhuma métrica que trabalhe aí com feedback negativo para poder calcular engajamento ou para calcular se a página está indo bem ou mal. A taxa de feedback negativo geral, ela é baixa, tá? Mas as páginas que começaram a receber feedback negativo direto, o Facebook começou a prejudicar. Assim como no Google você começa a ser prejudicado na busca orgânica, tá? Quando você está mandando os links paraquedas e fazendo um bando de putaria para poder aparecer na primeira página do Google, e o Google sacou isso e começou a te punir, o Facebook também está punindo quem está recebendo feedback negativo, porque ele está fazendo a limpa na timeline. Então, se você está indo bem nos likes, está indo bem nos comentários, está indo bem, você vai continuar experimentando índices de desempenho orgânico que são superiores às páginas que não conseguem isso. Se você vê uma página que tem 6 milhões e ela tem, na verdade, 30 mil talking about this, se você tivesse acesso ao reach de cada post, provavelmente você entenderia por que aquilo acontece. Talvez as pessoas estejam ocultando o conteúdo daquelas páginas, ou talvez ele esteja sendo naturalmente ocultado porque ninguém interage com aquela porra, cara. É meio que seleção natural na timeline. Então, assim, não adianta a gente viver no mundo ideal que a gente só considera. Eu acho importantíssimo, cara, a gente ter as próprias métricas. Eu tenho as minhas. Eu trabalho com cálculo de engajamento que é diferente do que está nas ferramentas. Eu abandono o cálculo de engajamento de qualquer ferramenta para usar o meu, porque eu acredito nele. A parte do barômetro usa a mesma fórmula que eu, então eu posso usar como benchmark. Eu posso virar e falar assim, das páginas que têm a mesma quantidade de fãs que eu estou indo bem. Porque ele calcula o engajamento exatamente que nem eu. Eu não posso apontar concorrente e dizer quanto o concorrente está fazendo, porque eu não tenho acesso ao reach dele. Beleza. Mas a gente precisa ter noção dessas coisas que funcionam para saber como manter o desempenho orgânico da página funcionando bem dentro do Facebook. Isso é fundamental, sacou? Não adianta a gente trabalhar só com métrica pessoal, porque a gente vai acabar perdendo. Em algum momento a gente perde. A gente precisa equilibrar a métrica pessoal, o desempenho que a gente tem interno, do que a gente determinou, porque senão não dá pra gente trabalhar. Se a gente não puder virar e falar assim, eu acredito nisso, não dá pra gente trabalhar. Mas a gente precisa entender que a ferramenta trabalha, às vezes, de outro jeito.
A gente precisa encontrar o meio do caminho para falar como funcionar dentro daquela ferramenta de um jeito que a gente acredite. A ferramenta tem que te servir, né? Não o contrário. Mas a ferramenta está ali para te usar, a verdade é essa. Então, você precisa chegar no meio do caminho de forma que você entenda que ela está te usando, mas que ela também permita que você use ela. Sabe? E se você tiver com reach de menos de 4%, você está mal, tá? Só para saber. Se a página tiver com reach de menos de 4%, isso não é bom. Gente, o papo está muito bom, as perguntas estão ótimas, mas nosso tempo já acabou há muito tempo. Eu agradeço a presença de vocês, né, e o interesse aí de ter ficado tanto aqui com a gente. E, enfim, vamos continuar trocando, interagindo. Sugestões são super bem-vindas, né? E eu conto com a presença de vocês nos próximos eventos. Obrigada. Gente, boa noite. Boa noite. O meu e-mail é e-mail.dacarine@gmail.com. É um e-mail muito difícil de gravar. Eu estou no LinkedIn, estou no Facebook. Se vocês quiserem continuar a conversa, trocar ideias, pode me adicionar.